de socialismo como ciência chegar às massas. Mateus, as massas revolucionárias russas de 1917 não tinham lido o Capital. Os cubanos, na sua saga da Sierra Maestra, a massa daqueles que aderiram às propostas da vanguarda não leram o Capital. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que há dois movimentos. Há um movimento teórico e há um movimento das lutas de classes, um movimento real, concreto. Os socialistas, os marxistas, os revolucionários, têm que se organizar, mas não são eles que fazem a revolução. A revolução é feita por massas multitudinárias de homens e de mulheres e que não se orientam por normas teóricas. São movidos pelos seus interesses de classe imediatos. E por isso, o espontaneísmo das massas é sempre muito problemático. São elas que fazem a história, mas elas são exitosas se elas são capazes de estabelecer, se o movimento histórico de que elas fazem parte, que elas concretizam, se esse movimento é capaz de estabelecer uma vinculação entre essas massas revolucionárias e vanguardas, que estas sim precisam de ter formação teórica. E são responsáveis por elevar o nível de consciência política das massas. Essa elevação se faz através de propaganda política, que implica, notem, manuais simples de leitura direta, assimilação imediata, como aquele meuzinho que foi mencionado há pouco pelo mesmo Mateus. Mas notem, os manuais que ajudam a elevar, ajudam um material de propaganda a elevar a consciência política das massas, os manuais não podem ser algo terminal. Eles têm que ser um ponto de partida. Eles não podem trazer a síntese, a suposta síntese de uma teoria. Leu esse manual, esse aqui é um bom manual, você está politicamente formado. Não. Os manuais têm que ser a porta de entrada e de ascenso da consciência política das massas. E você ainda, a sua questão, o Mateus. Se nós pensarmos em ideologia como consciência unilateral da realidade, eu não acho que a teoria socialista deve se transformar numa ideologia, não. Ela deve se manter enquanto teoria. Agora está aqui o Caê. Caramba, só homem pergunta aqui, hein? Mulher não tem? É muito machista esse auditório aí. Olha que interessante a pergunta do Caê. Seria possível relacionar essa experiência juvenil com a empreitada empírica de faz para descrever as condições da classe operária, da classe trabalhadora, né, no capítulo 2 das grandes cidades? Ô, Caê, o Marx está escrevendo esse capítulo, que é um capítulo admirável, né? Aliás, o que não é admirável na situação da classe trabalhadora? Esse Engels, que está escrevendo esse capítulo 2 admirável, ele tem já a experiência empírica de viver aonde? Preste atenção. De viver em Manchester. A Alemanha não tinha. A Alemanha
percorrida pelo jovem Engels, não tinha nenhuma cidade da importância, da densidade urbana, do peso industrial de Manchester. Eu diria que ele tem uma preocupação empírica sem resvalar no empirismo. Isso eu acho importante, não é? Acho que a vida juvenil dele, levada na Inglaterra, mais do que na Alemanha, é a experiência que ele foi capaz de, no livro, mediatizar através dos conhecimentos teóricos de que ele já era possuidor. Foi a experiência mesmo vivida em Manchester. Agora tem aqui o Leonardo. Ô, Leonardo, essa discussão foi uma discussão, não sei se vocês estão vendo a pergunta 5 do Leonardo, que nos anos 60, não é, polarizou papel do alto ser nisso. Eu quero dizer para vocês que eu aqui estou convencido, com o meu velho mestre Lukács, que, tratando especificamente do jovem Marx, diz que essa tese de que houve um abandono da posição hegeliana, humanista, é uma estupidez historiográfica. É isso mesmo, é estupidez historiográfica. Essa tese não tem a menor atenção, não tem a menor sustentação documental. Não tem. Em Marx, atenção, em Marx, nos defensores dela, eles sempre arranjam um jeito. Não posso me deter nisso aqui, mas nesse meu livro aí, essa biografia do Marx, eu me detenho e forneço uma razoável bibliografia para documentar como é que essa é uma falsa polêmica. É uma falsa polêmica. Não, as outras coisas eu já sinalizei. Perfeito. Olha, meus companheiros, o ideal seria que a gente pudesse fazer um curso sobre o jovem Engels, né? Não tratar disso, mas eu espero ter dado para vocês de maneira muito informal, né? Eu não me dispus a fazer uma conferência doutoral aqui. Acho que não era o espaço adequado. Gostaria que essas minhas palavras fossem um estímulo para vocês lerem o jovem Engels. Eu quero chamar a atenção para isso. Vocês devem ler o jovem Engels. E lê-lo com olho crítico, não é? Quem sabe tudo que eu falei aqui não encontra suporte na obra do Engels. Vão lá ler, caramba! É absolutamente fundamental ir aos textos originais. Tem pouca coisa do Engels, salvo a contribuição dele lá na Nova Gazeta Renana, que está toda aqui, não é? Mas isso aí é um ano só de trabalho dele, atenção, é só um ano de trabalho, né? E matéria para debate imediato, consumo imediato. Nesse livro, que vai sair pela Boitempo até o final do ano, não é? Eu já adiantei o título para vocês, eu até estou fazendo a revisão dele aqui. Só um minuto aqui Só um minutinho, queridos.